Olá, pessoal! Então agora nós já chegamos no nosso quarto módulo e nós vamos tratar nesse quarto módulo a respeito do nosso trabalho de conclusão de curso, do nosso artigo científico. Então, quais os objetivos desse módulo? Explicitar a respeito da escrita do nosso trabalho de conclusão de curso, esse artigo, e caracterizar os diferentes tipos de artigo científico que nós desenvolveremos no nosso curso. O que vem a ser, então, esse artigo científico de acordo com as normas brasileiras? Então, é a parte de uma publicação com autoria declarada que apresenta e discute ideias, métodos, técnicas, processos e resultados nas diversas áreas do conhecimento. Então, quais seriam os elementos de um artigo científico? Então, esse artigo científico, ele é dividido ou ele é contemplado em três diferentes tipos de elementos. Então, nós temos os elementos pré-textuais, os elementos textuais e os pós-textuais. Os elementos pré-textuais, o nome mesmo já fala, ele vem antes do texto. Então, é título e subtítulo, se houver, os nomes dos autores. No nosso caso, nós podemos colocar o nome do professor que irá nos orientar, o resumo e as palavras-chave. Os elementos que comporão o texto, os elementos textuais, que é a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. E os elementos pós-textuais, ou seja, os elementos que virão depois do texto, as referências, o glossário, o apêndice e o anexo. Muita gente, às vezes, ainda confunde o apêndice do anexo. Então, o que seria o apêndice e o anexo? O apêndice é todo documento, todo material que eu produzo, que é produzido pelo autor do texto. Então, se eu produzo um questionário, um roteiro de entrevista, se eu que tiro as fotografias, então todo o material que é produzido por mim, eu falo que é o apêndice. E aquilo que eu utilizei, documentos que foram utilizados por mim, fontes utilizadas por mim, mas que não são produções minhas, é anexo. Então, apêndice é aquilo que é produzido pelo autor do texto e anexo não. Então, não vamos misturar mais, não vamos esquecer disso. As partes constitutivas de um artigo. Pessoal, olha só. Primeira coisa, nós vamos pensar num título. Então, lembrem, quando a gente vai, por exemplo, fazer a escolha da compra de um livro. Muitas vezes, a gente compra um livro pelo título do livro. Então, esse título ele tem que ser convidativo, expressar globalmente a proposta, causar impacto, seduzir o leitor e ser objetivo. E deve ser uma das últimas tarefas a ser realizadas depois da escrita do nosso artigo. Eu diria para vocês que é quando a gente dá o nome à criança, quando a gente vê a carinha lá do nosso artigo, aí a gente dá o nome para o nosso artigo. E que realmente ele expresse aquilo que a gente escreveu. Eu vou dar um exemplo para vocês. Uma vez eu estava fazendo a correção de um artigo e quando eu peguei o artigo para corrigir, o título era assim: era uma vez, quer que eu conte outra vez? Aí eu imaginei, falei, deve ser um artigo que fala sobre literatura. Quando eu fui fazer a leitura, gente, não tinha nada a ver com o que eu estava lendo. Ou seja, era um título até curioso, mas ele não expressava a proposta do artigo. Então, não deve ser um título que realmente não contemple aquilo que o texto vai trazer para mim. Por isso que eu diria que a gente tem o tema, a gente tem um assunto, mas a gente pode deixar o título para depois.
O resumo. O resumo, assim como o título, é também uma tarefa para a gente estar pensando depois, porque o nome já fala, é o resumo. O resumo, ele é um elemento obrigatório, ele deve ressaltar o tema, a questão problema, o objetivo geral do texto, a metodologia que você utilizou na pesquisa, os principais autores que sustentaram as discussões, bem como os resultados e as conclusões do trabalho. Então, a escrita do resumo, ela deve acontecer após todo o trabalho finalizado. E a gente utiliza o verbo no passado, ou seja, depois que eu fiz toda a minha pesquisa, que eu escrevi a respeito da pesquisa, é que eu vou fazer o resumo. Então, quando a gente às vezes vai fazer a leitura de um texto, vai fazer a leitura de um artigo, a gente lê o resumo, porque no resumo tem tudo que a gente precisa. A questão problema, objetivo, metodologia que o autor utilizou, os principais autores que sustentou a discussão dele, as principais conclusões que ele chegou. Então, eu leio pelo resumo, eu sei se eu quero ler o trabalho do autor ou não. O resumo, ele é muito importante e ele tem que contemplar todos esses elementos. Então, as últimas coisas que nós não vamos nos esquecer, fazer por último, o resumo e o título. Muitas vezes a gente faz o inverso, a gente coloca primeiro o título e depois o resumo. E às vezes esses dois elementos tão importantes ficam desconexos do trabalho, às vezes eles ficam divergentes da escrita do trabalho, por isso que nós vamos deixar ele por último. Introdução. Pessoal, depois que nós já fizemos o nosso projetinho, lá no terceiro módulo nós abordamos como fazer o projeto, a gente utilizou uma linguagem bem acessível para todos. Então, depois que a gente já fez o nosso projetinho, está bem tranquilo a introdução do trabalho. Eu diria que a introdução do trabalho é o nosso projeto de pesquisa. Então, para quem fez o projeto de pesquisa redondinho, já caminhou 1/3 do artigo. Porque, olha só, na introdução a gente descreve o objetivo geral da pesquisa, a gente situa o tema do artigo, ou seja, a gente apresenta a questão do tema, do problema, nós apresentamos a justificativa e a sua relevância para a elaboração do estudo, apresenta as razões que nos levaram a pesquisar o tema. É também um momento de comentar a respeito da metodologia, a gente faz um comentário breve a respeito da metodologia que será desenvolvida no decorrer do trabalho, ou seja, tudo aquilo que nós colocamos lá nos elementos constitutivos do projeto de pesquisa vai estar aqui na introdução. Então, ou seja, a minha introdução, depois da escrita do projeto, ela está praticamente pronta. Agora, o desenvolvimento. Pessoal, desenvolvimento, eu falo que é a maior parte do trabalho, é onde vai exigir fôlego, é onde vai exigir mais das minhas leituras, mais da parte metodológica. Então, nessa parte do trabalho, nós devemos fazer a exposição e a discussão de todas as teorias que foram utilizadas para a gente entender e esclarecer o nosso problema. Então, o problema que a gente apresentou, as dúvidas que nós apresentamos, a gente vai relacionar aqui no desenvolvimento. A gente vai apresentar detalhadamente quais os caminhos que nós utilizamos. Então, no nosso caso, que a gente está falando, nós estamos relatando as nossas experiências. Então, como que foi? Os detalhes, a riqueza daquele detalhe, daquela experiência que a gente está relatando, vai estar aqui no desenvolvimento, né? Os nossos passos, né? O que a gente fez, quais as mudanças, qual o caminho que nós seguimos, vai estar aqui em todo o desenvolvimento do trabalho. Então, a gente inicia o desenvolvimento expondo a evolução do tema abordado. Logo em seguida, afirmando essa exposição ao apresentar a fundamentação teórica do autor ou dos autores, corroborando assim as ideias com as ideias dos autores acadêmicos. Então, aqui é o momento da gente fazer as citações. Então,
a gente lembrar de todas as normas lá da ABNT quando a gente vai fazer a citação direta, citação indireta, que seria a paráfrase. Então aqui é o momento da gente fazer isso com todo cuidado, com todo zelo, lembrando que nós temos os professores para também auxiliar aquelas pessoas que às vezes têm dificuldade de fazer citação, de fazer o diálogo entre os autores. Então aqui no desenvolvimento é o momento de trazer as nossas ideias, fazer esse paralelo com as ideias dos autores, de confrontar essas ideias, de trazer à tona esse diálogo. E depois as considerações finais. Então olha só, depois que eu apresentei minha questão problema, que eu apresentei meu tema, que eu fiz as minhas citações, aí sim é o momento de eu fazer as minhas considerações finais. Então o que é as considerações finais? É o fechamento da minha pesquisa, é eu ir lá responder, ver se realmente eu respondi a minha questão problema, os objetivos que eu me propus, que eu apresentei lá na introdução, onde não se permite que nessa sessão sejam incluídos novos dados, ou seja, é o momento de fechar realmente a pesquisa. Dessa forma, as minhas considerações finais, ela é pequena, eu posso escrever meia página ou às vezes uma página de texto no máximo, porque é o momento realmente, de fato, de fechar aquilo que eu me propus a fazer lá na minha introdução. Então eu volto na introdução, dou uma lida naquilo que eu fiz no desenvolvimento e fecho de fato o meu relato, a minha proposta de intervenção. Aqui, pessoal, eu quero dar dicas para vocês em relação ao nosso artigo. Então, para você não se preocupar, porque você vai ter quem te orienta nos últimos 4 meses do curso. Não se preocupar também para aquelas pessoas que não têm ideia do que vai escrever, porque nesse momento eu só estou direcionando vocês em relação a essa disciplina de metodologia, mas que as leituras que vocês farão em relação às outras disciplinas, aos outros conteúdos, vocês vão conhecer muito mais aspectos sobre educação inclusiva. Então vocês vão ter um know-how, um embasamento teórico que vão abrir vocês caminhos para a escrita desse artigo. E lembrar, pessoal, que esse trabalho não vai ser só uma mera revisão bibliográfica, porque de nada vale esses estudos que nós estamos fazendo se realmente ele não tiver um cunho social. Então, qual que vai ser o cunho social dessa pesquisa? É de fato essa pesquisa, ela adentrar os muros dos nossos institutos federais, os muros das nossas escolas, ela está lá dentro da sala de aula. E de que forma? É eu relatando as minhas experiências, eu contribuindo com os meus pares, é eu fazendo a minha proposta de intervenção. Então a revisão bibliográfica, ela vai me ajudar, ela vai ancorar a minha pesquisa, mas eu vou além disso, eu vou fazer uma proposta, eu vou relatar minhas experiências para que os meus pares possam se sentir fortalecidos e possam também querer fazer a diferença. E também, pessoal, uma outra coisa que nós podemos lembrar é que o artigo ele tem que estar, eu diria, ele tem que estar bem redondinho. Então o nosso artigo ele não vai ser grande, ele vai ser um artigo de 10 a 12 páginas. Então aqui eu pensei numa distribuição para o trabalho ficar equiparado. Então a introdução, a gente pensa numa introdução de 2 a 3 páginas, um desenvolvimento ali de 7 a 8 páginas e as considerações finais de meia a 1 página, para o trabalho ficar bem dosado. Não ficar às vezes uma introdução muito grande, o desenvolvimento pequeno. Então vamos colocar um trabalho que fica num formato legal, um formato, uma dosagem tranquila. E aqui, só para auxiliar aquelas pessoas que às vezes tem muito tempo que não escreve, ou gosta de utilizar diferentes expressões e para dar realmente uma linguagem mais acadêmica ao trabalho. Expressões que para ajudar vocês na construção do texto.
Então, olha só, expressões que eu gosto muito de utilizar também na escrita de textos. Olha, vale ressaltar que, em função disso, a partir dessa reflexão, pode-se dizer que, é importante ressaltar que, com base em tais autores, podemos buscar caminhos, daí a necessidade dessa perspectiva, pode-se inferir, com base em tal autor, que tais afirmações vêm de encontro ao que, os estudos desses autores vêm em encontro dos anseios desse trabalho. Então, expressões que auxiliam vocês na construção do texto. Aqui também, na chamada dos autores, utilizar várias expressões para o trabalho não ficar tão repetitivo. Então, o autor afirma, enfatiza, comenta, salienta, aponta, ressalta, identifica, considera, sustenta, assevera, defende, argumenta, entende. Então, são chamadas, são expressões para auxiliar vocês um pouco na escrita do texto. Então, pessoal, toda essa disciplina, ela foi pensada só para auxiliar vocês a pensar um pouquinho na questão das normas da BNT, nas normas da escrita de um texto, na tessitura mesmo de um projeto. Nós sabemos que uma disciplina de 30 horas à distância, a gente não consegue falar tudo. É difícil também, às vezes, a gente fazer uma dosagem da disciplina, porque são diferentes alunos, diferente maturidade em relação aos conteúdos, mas a gente espera que a gente conseguiu trazer à luz, assim, rememorando aquelas pessoas que muitas vezes têm muito tempo, que às vezes não ouvia falar em metodologia científica, e para aqueles alunos também que têm o hábito de escrita, então que a gente conseguiu aproximar a todos das questões metodológicas. Na nossa biblioteca a gente colocou bastante material, então para vocês poderem ir, para vocês poderem pesquisar. Então eu estou muito feliz de ter contribuído com esse momento. Eu espero ter contribuído, às vezes em pequenas, ou para alguns, às vezes em média e às vezes até em grandes quantidades para outros, mas a intenção é essa, a gente atinge cada um de uma forma diferente, mas eu espero ter atingido de alguma forma, ter impactado de alguma forma vocês, e eu estou aqui para contribuir nessa disciplina, na formação desse artigo, e eu creio que esse artigo é o grande legado que fica, né? Porque é aquilo que fica de vocês, é aquilo que vocês vão deixar de formação do curso. Então, o que eu deixei do curso, que foi construção minha, vai ser o artigo. Então, por meio da disciplina de metodologia científica, eu estou auxiliando vocês na construção desse artigo. Então, aqui fica meu muito obrigada e toda a minha disponibilidade a todos e a todas. Meu grande abraço.